Olá a todos do Hematolog, eu sou Juliana Dallagnol e dando continuidade à nossa série sobre leucemias agudas em homenagem ao Fevereiro Laranja, estou aqui com meus queridos amigos, Dr. Fábio Pires e doutora Tarsila da Toguia, ambos do Hospital Israelita Albert Einstein, hematologistas. Tudo bom, gente? Tudo bom, Ju? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Ju? Tudo E bom. hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que eu acho muito importante, principalmente está sendo discutido aí pelo mês e por várias situações que estão acontecendo, então está bem em voga em fevereiro a gente falar um pouquinho em como melhorar os pacientes com leucemia mieloide aguda, adultos jovens, para chegar em primeira resposta completa para o transplante, qual é o caminho que a gente deve percorrer. E aí eu queria que a doutora Tarsila desse um insight, já que ela vê bastante indução e consolidação de leucemia nesse cenário, como ela tem feito na prática clínica dela. Vamos lá, obrigada, Ju, pela oportunidade. O que acontece? Hoje a gente tem uma evolução nos exames da leucemia, né? Então, o paciente ele pode ser estratificado de uma forma muito mais refinada. É claro que a gente sabe que existem alguns serviços que é difícil você conseguir, mas eu acho que uma análise molecular mínima tem que ser feita. Para quê? Para a gente poder traçar um plano naquele paciente. Então, no momento do diagnóstico, o fato de você fazer o estudo de medula, um mielograma junto com citometria, coleta do cariótipo, basicamente, o mielo e a citometria você já consegue fazer indução. O restante dos exames eles vão servir para você traçar o prognóstico e avaliar como vai ser a resposta daquele paciente daqui para frente. Então, o primeiro ponto análise citogenética é fundamental para a gente saber como estratificar o risco junto com a análise molecular, que pela European Leukemia Net de 2022 é onde a gente se baseia na estratificação de risco. E com todo esse painel que a gente também consegue coletar, a gente estratifica, na verdade a gente faz a análise pela RU, qual categoria que é aquela leucemia. Então, o ponto crucial é você, no diagnóstico, fazer uma boa análise daquela medula do paciente. E puxando esse assunto, né, pensando aí nas alterações genéticas com anormalidades recorrentes, qual é o papel do FISH para esses pacientes? Você acha importante a gente ter acesso? Teria um tempo que seria ideal para a gente ter acesso ao FISH em termos de dias, enfim, para a gente conseguir propor mudanças terapêuticas para esse paciente? O FISH, ele é um exame, digamos assim, mais direcionado. Então, dependendo do serviço, das sondas que estão disponíveis naquele local, você consegue ter um resultado muito mais rápido. O cariótipo, ele é um exame amplo. Então, no cariótipo, você vai ter a análise da medula com todas as translocações, inversões. O FISH, ele já é um pouco mais específico nesse sentido. Tudo vai depender, né, do serviço, o que você tem de disponível naquele serviço, qual vai sair mais rápido e qual que vai ser o exame mais completo que você vai conseguir analisar. Eu acho que eles não se substituem, eu acho que o que vai ter a diferença entre eles talvez seja o tempo de resultado, né? Eu acho que o FISH hoje, eu vejo duas principais indicações para o FISH. Acho que a indicação número 1 seria, assim, uma coisa mais básica, seria, vamos dizer que você tem um paciente que você não consegue o cariótipo. Eu estava lidando, assim, com um caso, não era de LMA, era de LLA, mas o paralelo é o mesmo. E esse paciente, por acaso, ele... Não tem metáfase. Não tem metáfase. O painel linfóide dele, no caso, veio totalmente sem nenhuma alteração e ficou um breu aí. O que ele tem? Como é que eu estratifico? Eu fiz 2 exames para ele. Eu fiz painel linfóide e fiz cariótipo. E mesmo assim, mostrando as dificuldades, às vezes, na prática, não conseguiu estratificar o risco. No final, foi interessante, um cariótipo que a gente colheu depois do primeiro ciclo de tratamento, algumas metáfases apresentavam com hiperdiploidia. Então, e era o mesmo padrão de cromossomos que está afetado na LLA hiperdiploide. Então, sugere, talvez, que esse paciente provavelmente fosse um paciente com uma LLA hiperdiploide. Mas isso mostra que o FISH ele pode ter essa vantagem de, quando falha o cariótipo, ele vai conseguir mostrar para você alterações. Em relação ao painel FISH, o FISH com o painel mieloide. Então, é importante a gente lembrar, assim, muitos colegas podem estar vendo a gente, às vezes se confundem o que os exames mostram. Tirando o painel mieloide, que é feito nos laboratórios da rede do Fleury, os outros painéis mieloides, incluindo o que nós temos aqui no nosso hospital,
ele mostra apenas mutações em ponto e pequenas inserções de deleções. Ele não vai mostrar fusões cromossômicas, ele não mostra grandes deleções ou grandes ganhos cromossômicos. Isso aí a gente está dependendo de um exame citogenético, como o FISH ou mesmo o cariótipo, etc. Então, eu vejo ele como conseguindo conciliar um pouco esses dois. E a outra coisa, que tem a ver com o que você falou da velocidade, é especificamente, se você tem acesso a Gentuzumab, se você quer usar Gentuzumab num cara com Core Binding Factor, o ideal é você entrar com Gentuzumab o quanto antes. E aí, nesse caso, você ter o FISH, porque o cariótipo vai demorar, sei lá, 3 semanas. E a sensibilidade também, quando a gente está falando das fusões, é importante, né? Então, às vezes, nesse caso do diagnóstico, né, pensando aí em KTM2A, pode ser que a gente não consiga ver a translocação na citogenética e a gente aí você consiga ver, né, só então, as fusões são importantes. É até interessante, desculpa você falar, tem um trabalho que o Dr. Paulo, do laboratório, fez com a Vitória. Eles apresentaram num congresso. Vitória é uma pós-graduanda aqui da Faculdade de Medicina do Einstein, está fazendo pós-graduação, vai fazer doutorado com o Paulo. E ontem ela estava me mostrando a apresentação do trabalho que ela fez com ele. Eles pegaram pacientes que fizeram transcriptoma, a análise de RNA-seq no nosso projeto antigo LMA Brasil, e eles viram que tinham vários casos que eles encontraram fusões, translocações, que não tinham sido detectadas pela análise citogenética. Então, mostrando que se a gente conseguir fazer um exame de NGS amplo, a gente às vezes vai conseguir ter informação que a gente não teria disponível de outra forma. Verdade. Eles se complementam, né? O que vai diferenciar o tempo, porque o NGS, quanto tempo demoraria para a gente fazer um completo? Se a gente tentasse fazer um resumo, né? Para, não, aqui tem esse exame, aqui tem outro, esse complemento. Mas se a gente quisesse resumir em o NGS, será que ele não ficaria o NGS, acho hábil, que né? muito rápido você consegue ter em 15 dias, né? Aqui no Brasil, acho que é difícil você ter em menos tempo. Acho que o ideal a questão toda do NGS, eu acho que você precisa ter volume. Porque se você tem volume de automatiza, amostra, né? você consegue fazer mais rápido. Automação. O problema é quando você fala assim, eu tenho um caso, aí quando vai ter outro caso? Daqui a um mês? Você não vai usar a placa, os reagentes para poder fazer. Não, você faz o exame se for solicitado, mas em termos financeiros para o laboratório, etc., acaba sendo um custo muito maior. Então, eu vejo que, eu acho que se os laboratórios começarem a fazer parcerias e começar a ter uma coisa mais centralizada, isso já eu já vejo que em lugares nos Estados Unidos que eles têm um volume muito grande, eles conseguem fazer, por exemplo... Em 7 dias, né? Não, 3 a 4 saiu o dias. paper do... Ano passado saiu de sequenciamento de genoma como a alternativa cariótipo em LMA. Eles faziam isso e lançavam em menos de uma semana, tinha um laudo na mão do médico. Então, o problema é que lá nos Estados Unidos, o quê? 80% da população tem plano de saúde, então eles têm outra realidade, tem um volume muito maior, tal. Aqui acaba sendo, aqui a gente está falando só da população acesso a esses exames. E aí a gente entra num outro ponto, que é um ponto crucial e que eu tenho falado com vários colegas que nós, como hematologistas, se você está vendo isso, você é hematologista, a gente tem que se unir para isso, que é o fato de que esses exames não têm aprovação da ANS. A gente precisa brigar para eles terem aprovação da ANS, porque não tem cabimento o paciente ter que ficar pagando 6, 10 mil reais para fazer um exame genético, que é uma coisa que ele vai fazer uma vez na vida e que nem muda muito a vida. E que define o tratamento, define o que você vai fazer. Então, assim, né, a gente acabou se empolgando com o tema, como sempre, né? Mas para a gente lembrar, o que a gente está conversando aqui? A Tarsila puxou um ponto que é fundamental. Não tem como melhorar o desfecho do paciente com leucemia amiloide aguda sem estratificá-lo corretamente. E a estratificação implica em você ter acesso a exames diagnósticos que muitas vezes não estão abertos para o paciente fazer na rede suplementar sem que ele pague, e no SUS nem se fala. Então, a gente tem que ter acesso à biologia molecular, a gente tem que ter acesso à citogenética e a gente tem que ter acesso ao FISH quando a gente está pensando em fusões, né? Então, acho que isso é importante. Agora, a gente está falando um pouquinho de como melhorar. Então, assim, eu vou puxar essa pergunta para o Fábio, que eu sei que ele vai trazer um insight interessante. Quimioterapia intensiva é para todo paciente adulto jovem
né? Isso é um máxima para você na LMA? Ou você acha que tem espaço para você melhorar com o que a gente tem aí, pensando em tudo que a gente vai ter de informação com esse painel do começo, de eu conseguir melhorar um desfecho indutório desse paciente, não só com quimioterapia intensiva? Entendi. É uma excelente pergunta, Ju. Eu acho que tem vários pontos que a gente precisa considerar aí. Ponto 1. Assim, quimioterapia, assim, se eu for... Tem duas formas de a gente abordar isso. Uhum. A forma número 1 é uma forma baseada na melhor evidência que a gente tem. A melhor evidência que a gente tem hoje é para um paciente que é elegível para receber quimioterapia intensiva, ele deve receber quimioterapia intensiva, ponto. Você vai modificar isso colocando um inibidor de FLT3, se ele for FLT3 positivo, mas é basicamente por aí, não muda muita coisa. Agora, a gente sabe já de muito tempo que a quimioterapia intensiva ela funciona muito bem para alguns subtipos de LMA e ela funciona muito mal para outros subtipos de LMA. Exemplo, as LMA secundárias ou com perfil genético semelhante a uma LMA secundária, SMD melanoproliferativa, LMA com mutação do P53, eles são casos em que muitas vezes você não vai ter um desfecho bom. E essas doenças, elas, em geral, mas nem sempre, são encontradas em pacientes mais idosos. Mas às vezes você pode ter um paciente mais jovem com perfil genético de uma LMA, digamos assim, uma LMA de paciente idoso num paciente mais jovem. E nesse caso, eu deveria tratá-lo como? Com quimiointensiva ou fazer um tratamento que nem a gente faz para os pacientes mais idosos com talvez um hipometilante associado a venetoclax? Ou tentar juntar o melhor dos mundos, uma quimioterapia intensiva com o venetoclax? Eu acho difícil, assim, eu acho que a gente precisa de dados. Eu acho que talvez em alguns pacientes a gente vá no futuro tratar com hipometilantes e venetoclax, mas ainda a gente não... Já existem trabalhos, inclusive no Oeste, um trabalho de Taiwan, que eles estão tratando todo mundo que é jovem com hipometilante e venetoclax, se o paciente tiver o cariótipo desfavorável, o europeu leuqueminate alto risco, com bom resultado. Agora, se isso é melhor do que eu fazer químio alone ou químio mais venetoclax, a gente ainda não sabe. Então, é algo que a gente ainda precisa de mais estudos. Ainda, né? Eu acho que assim, a segunda abordagem que eu falaria seria você ser um pouco mais pragmático, assim, falar, tudo bem, não tem evidência, mas nesse caso aqui eu vou tentar. Às vezes a gente faz isso na prática, tenta adaptar pelo paciente e tal. E, Tarsila, no cenário, assim, né, o Fábio falou um pouquinho aí do Corbinding Factor, né, a gente sabe que a gente tem algumas evidências para melhorar, o Fábio citou uma, queria que você falasse um pouquinho desse cenário específico em como melhorar os desfechos desses pacientes elegíveis à quimiointensiva, pensando que a gente está falando de adulto jovem. Tá, é um subtipo de, né, leucemia que entra sempre aquela questão, né, é um baixo risco, vai para transplante, a gente consolida com quimioterapia em alta dose. São todos que vão para esse cenário. Volto a falar, o que você tem que analisar é a resposta ao tratamento durante toda a terapia. Seja com PCR molecular, seja com DRM molecular, que também você pode fazer. E isso é o que vai definir se o paciente vai para transplante ou não. No geral, pacientes baixo risco não vão para transplante. Eles consolidam com a quimioterapia em alta dose. Mas é sempre importante você rever como que esse paciente ele está respondendo ao tratamento. Então, é uma leucemia à parte, né? Não é uma LMA que você engloba no baixo risco, mas você sempre fica com aquela pontinha, né? Será que ele vai evoluir bem? Que nem você estava até comentando, né, Fábio? Teve um paciente seu que você até fez exatamente como manda o protocolo. Faz o protocolo alfa, enfim, consolida com a Aracem em alta dose. Opa, perdeu resposta precoce. Isso. Então, é um paciente que você sempre... Você não fica seguro tanto quanto uma translocação 15-17. É um paciente que você fica de olho... Exatamente. Né, com o olho aberto. Eu acho que acho que hoje a única LMA que eu ficaria realmente tranquilo, falando, não, isso aqui é extremamente provável que vai dar certo, é uma translocação 15-17. Todas as outras... a gente sempre vai ter um pé atrás e ficar sempre de olho. E acho que isso é interessante, que à medida que a gente está melhorando cada vez mais as técnicas de transplante de medula óssea, tornando ele mais seguro, menos tóxico, etc.,
eu acho que a barreira para você indicar o procedimento, ela vai ficando cada vez mais baixa. E acho que é importante a gente lembrar que muito dos conceitos que a gente tem de TMO, não fazer TMO nesse paciente, não fazer TMO naquele paciente, eles são derivados de estudos que foram conduzidos predominantemente na década de 90 e começo da década do século, Sim. em que a mortalidade era muito mais alta. É. Talvez hoje a história fosse diferente. Inclusive, a NPM1 tem um trabalho assim. Exatamente, a NPM1 tem um trabalho alemão, eu acho, não lembro agora. Eu acho que é em inglês. Mostrando excelentes resultados, fazendo transplante em primeira remissão com NPM1 positivo, FLT3 negativo, uma sobrevida super alta. Então você fica sempre meio... Antes de puxar o gancho aí do TMO, que eu acho que é um ponto importante para a gente ter nessa discussão, eu acho que a Tarsila puxou o ponto da doença residual mínima, né? Então, lembrando que existe um consenso de doença residual mínima em leucemia mieloide aguda, que eu percebo que é muito pouco explorado ainda na hematologia, assim, em discussão. Então, tanto da parte imunofenotípica, que vai ser a maior parte dos pacientes, a gente vai conseguir acompanhar com doença residual mínima imunofenotípica, e por citometria de fluxo, né? Então, apesar de terem os trabalhos de FLT3, a maioria ser com NGS, que não está disponível ainda na nossa prática clínica aqui no Brasil, mas a gente tem aí a possibilidade de fazer a doença residual mínima imunofenotípica para acompanhamento desses pacientes, e nos subtipos de Corbine Factor, então, inversão 16, 821, a gente tem, e da NPM1 são os 3 subtipos que a gente pode fazer acompanhamento desses pacientes pelo consenso de doença residual mínima pelo transcrito. E isso sim poderia mudar conduta numa LMA de risco favorável, pelo que a gente tem de descrição agora. FLT3 ainda não está dentro do consenso, mas acredito que muito em breve vai estar. Inclusive, os novos clinical trials já vêm falando muito aí sobre a LMA FLT3 positivo e a DRM, né, molecular. Então, acho que esses são os pontos importantes. E puxando para o transplante. Desculpa, Ju, só fazer um merchan aqui da casa. Opa! Se você está vendo essa apresentação e você gostaria de fazer DRM molecular, o nosso laboratório fornece PCR quantitativo para NPM1, Core Binding Factor e Core Binding Reversão no 16 e Core Binding Factor Translocação 821. São exames que podem ser feitos, demora um pouquinho para ficar pronto, mas dá para você monitorar o seu paciente. Após o intervalo. Agradecemos os patrocinadores. Então, voltando aqui, né, vamos falar um pouquinho de transplante, né? Eu acho que tem o ponto que o Fábio puxou bem do momento que foi conduzido os trabalhos, mas quando a gente vai ter aí uma troca com outros centros, principalmente outros centros fora do Brasil, né? Então, eles dividem claramente por departamento, algo que na nossa realidade acontece mais nas grandes instituições públicas. Então, na nossa realidade, o médico hematologista brasileiro, ele o que cuida da leucemia e o que faz transplante. Então, quando a gente vai conversar com os colegas de fora, existe meio que essa, né, tentativa de não encaminhar muitas vezes o paciente para transplante, se possível, porque tem clinical trials disponíveis, porque os colegas não são transplantadores e tem toda essa questão. Então, eu percebo que existe também essa, digamos que esse momento nublado por causa dessa questão dos departamentos serem diferentes. Então, Tarsila, vamos pensar, hoje em dia, existe algum paciente jovem, elegível à quimioterapia intensiva, que você não encaminharia para transplante em primeira remissão completa? Se sim, quais? Era o que a gente estava falando, né, há pouco. Um paciente baixo risco, você sempre vai avaliar se ele vai ou não. No geral, não iria para transplante. Mas como o Fábio falou, né, não existe sim, não existe nenhuma verdade. Você precisa acompanhar esse paciente. Agora, mesmo não sendo, uma transplantadora, digamos assim, mesmo seguindo a área das leucemias, uma paciente em remissão completa que fosse risco intermediário alto risco, claramente ela vai para transplante. Inegável. Muda o setor, enfim, mas são setores interligados. Então, você tem que focar em quem? No paciente. O benefício é dele. Eu vou tentar, existem clinical trials que vão ser menos tóxicos a longo prazo, pensando, é um paciente jovem, pensando em outra neoplasia secundária. Mas, se ele se enquadrar no perfil,
o foco é o paciente. Tem indicação, ele vai para o transplante. Eu concordo. Eu acho que eu indicaria transplante hoje para praticamente todo mundo com LMA. Exceções seriam NPM1 com DRM negativa e Core Binding Factor com DRM negativa. É claro, para mielocite, que realmente é uma coisa totalmente à parte. Mas tirando esses 3 subtipos, NPM1, Core Binding Factor e talvez o CBDPA lá, BZIP, etc. Que mudou. Mutado, que mudou agora. Tirando esses 4 tipos ou 3 tipos, eu indicaria para todo o resto dos pacientes, especialmente adultos, etc., com doadores. Então, pensando que eu estratifiquei muito bem meu paciente, eu tenho segurança em dizer se ele pode ou não e que eu vou ter acesso a DRM molecular, enfim, tudo que seria guiado aí pelos protocolos. E no cenário que eu não tive nada disso? Então, o paciente que eu não tive acesso a muito desses exames, sobretudo molecular, você indicaria esse paciente para transplante, por exemplo? Algo muito comum, eu tenho acesso a FLT3 e um cariótipo, ou seja, eu não sei nenhuma informação molecular desse paciente, e esse paciente tem um doador aparentado ou um FUMET 10 em 10 no banco. Se ele for um cariótipo diploide, grande chance dele ser um intermediário, um alto risco. Não tem como não indicar, ainda mais tendo um doador pronto no banco, esse paciente ele é indicado a transplante. Não tem eu parto do seguinte princípio que norteia o meu tratamento de LMA. O tratamento de LMA é quimio e transplante de medula óssea. Se você tiver muitas informações, você pode não realizar o transplante de medula óssea. O tratamento default tem que ser químio e TMO, e não químio e só TMO na recidiva. Para mim tem que ser químio e TMO em primeira remissão, os melhores resultados, melhor sobrevida, ainda mais no nosso país. E se a gente tá no escuro, não tem acesso às informações, não sabe direito, cariótipo não cresceu, cariótipo... Aí, transplante. Com doador 10 em 10, nem penso. E doador alternativo, 9 em 10 ou um APLO? 9 em 10 aí é diferente. 9 em 10 eu sou um pouco refratário a utilizar, mas se bem que com o ciclo pós os resultados têm melhorado. APLO depende também do paciente, e se for um paciente mais jovem, um doador APLO jovem, com menos de 35 anos, eu usaria também. Sim. Muito bom. E pensando no cenário aqui, que eu acho que vai ser o último insight para a gente terminar o nosso videocast, fiz tudo o que eu deveria fazer na indução e o meu paciente não respondeu. Fazer uma nova indução ou quimioterapia de resgate? Responde. É uma coisa que é bem discutida, né? Assim, no geral, tudo vai depender de como é o perfil dele inicial. Se realmente ele foi se ele fez um 3+7, né? Se entrou nessa linha de um paciente jovem que acabou recebendo hipometilante, então acho que isso vai depender muito do perfil, se ele for um não respondedor ou realmente um refratário, que a quimioterapia foi. Eu acho que o ideal é você, a depender dessa resposta, se ele respondeu, se ele for uma DRM, talvez uma resposta molecular, uma resposta morfológica e talvez uma DRM positiva, poderia reinduzir. Caso contrário, eu acho que eu faria uma terapia de resgate, dependendo da carga de doença e do perfil dele. Eu acho que, se a gente estiver falando somente de quimioterapia, a escolha do protocolo, ela acaba sendo talvez menos importante do que a gente imagina que é. Tem um trabalho antigo até, acho que de 2008, 2007, da Blood, do pessoal britânico, EML-HR. É um estudo que eles pegavam pacientes com LMA de alto risco, que não tinham respondido ao ciclo de indução, e eles randomizavam os pacientes entre fazer um segundo ciclo de indução ou fazer um protocolo com Coaracê, altas doses de fludarabina, tipo um flag. E eram randomizados também entre receber ou receber glândula. Todas as comparações desse estudo foram negativas, no sentido, nada foi melhor que nada. Então, assim, na verdade, e a conclusão que ele chega é que o que determina o prognóstico num paciente desse tipo não é tanto a quimioterapia que você vai fazer para ele, é mais as características biológicas da doença e o que você consegue, se você consegue transplantá-lo. Então, aí acho que aí ficam duas perguntas. Pergunta número 1, frente a venetoclax, será que valeria a pena tentar fazer um segundo ciclo com venetoclax, mesmo que seja off-label? Eu acho que se você conseguir um acesso por 1, 2 ciclos, acho que é válido. E aí, segunda questão, questionamento que fica. O estudo ACEP do ASH 2022, alemão, mostrou que
Quando você tem uma LMA refratária, tanto faz se você dá químio agressiva ou se você simplesmente vai cozinhando um galo com aracezinho em altas doses e até você conseguir depois transplantá-lo. Parece que se você transplanta ele mais rápido, é melhor do que você ficar em ciclos de químio, uma tentando pôr ele em remissão, que às vezes você não vai conseguir. Eu acho que a mensagem que tem que ficar quando você faz uma químio, uma indução, 7+3, e ele não responde esse paciente não vai bem. Exato. Sim. Você tem que transplantar esse paciente ontem. Assim, o que você vai pensar depois para tentar levar ele para o transplante com a menor carga de doença é o que vai ser menos tóxico, que ele vai tolerar mais. Porque resposta a gente sabe que 100% a gente não vai conseguir, dificilmente vai... Eu acho que a gente vai ter, eu vou fazer uma previsão, que eu acho que daqui a 5, 10 anos a gente vai fazer Vidase e Venetoclax para esses pacientes. Eu também imagino. Se não aparecer nenhum outro aí no meio do caminho que faça uma nada revolução... que muda, assim, vai ter uns targets aí associados, uns doubles e uns triplets no meio, né? Não vai ser só hipometilante mais vem, mas vai ter algumas coisas. Mas, enfim, acho que em suma, tanto a Tarsila quanto o Fábio trouxeram os pontos cruciais, né? Não existe uma resposta certa para essa pergunta, então o paciente que não entrou em remissão pós o seu ciclo indutório, você reinduzir ou fazer um esquema de resgate é meio que a escolha conforme as comorbidades do paciente, como ele se apresentou na indução, e, se possível, apesar de off-label, pensar em tentar resgatar com esquemas baseados em venetoclax é muito importante, mas o principal é, se o paciente for elegível, correr com o transplante, porque isso sim vai ser importante. A gente não vai abordar a manutenção, né, o que fazer depois, a gente vai deixar isso para, quem sabe, em um próximo videocast. Vou agradecer a Tarsila e o Fábio por estarem aqui em mais um videocast do Hematolog e até o próximo. Obrigado, gente. Obrigada.